Olá, pessoal. Daremos início a mais uma videoaula. O tema de hoje será a Era Vargas. Vamos lá? Vamos dar início à nossa videoaula? Então, como a gente sempre faz, né, eu dou sempre uma passada aqui pelo nosso mapa mental, para que vocês possam ter uma localização e estarem familiarizados com o tema que nós vamos abordar. Então, temos aqui, né, o governo Getúlio Vargas, de 1930 a 34, governo provisório, depois, através da eleição, que é o governo constitucional, que vai de 34 a 37, depois, nós temos aqui a ditadura, né, que é o chamado Estado Novo, que vai de 37 a 45, e ao final aqui da Era Vargas, quando o Getúlio sai, né, e aí então é feito um processo eleitoral do qual Getúlio não irá participar, voltando só posteriormente a governar o país. Então vamos lá, vamos dar início aqui à nossa videoaula. Então, a Era Vargas, que vai de 1930 a 1945, durou aproximadamente 15 anos. Aí, né, o nosso grande estadista Getúlio Vargas. E aqui, cadernos que foram produzidos para as escolas, para as repartições públicas, de maneira geral, que era uma forma de propaganda do regime, era uma forma também de você ganhar as pessoas para aquela proposta política e construir uma ideologia dominante nesse momento. Então, tá lá. Qual é o significado? Segundo momento da história da República Brasileira. Então, o marco desse período foi a criação da legislação trabalhista, lembrando que Getúlio não foi aquele cara que fez a legislação trabalhista, mas ele teve o mérito, sim, de organizar toda aquela legislação que já havia sido criada, que estava solta, que foi fruto de toda a luta da classe trabalhadora, organizar tudo isso num código e, né, propor fiscalizar essas leis que até então existiam, mas não eram fiscalizadas, então, na prática, acabavam não sendo executadas. E lembrando também que isso é um pacto que Getúlio faz, quando ele chegou ao poder, de deixar o homem do campo fora das relações trabalhistas. Então, o homem da cidade, né, o homem urbano, industrial, esse era protegido, né, pela legislação trabalhista. Mas o homem do campo, aonde estava a maioria da mão de obra brasileira, onde estava a grande fonte de recursos do Estado brasileiro, esse ficou de fora da relação trabalhista, da relação institucional entre o capital e o trabalho. Então, temos lá a Revolução de 30, que foi o movimento iniciado lá com os tenentes em 22, mas que vai desembocar na Revolução de 30. Lembrando que os tenentes lutavam por um Brasil mais justo, pelo fim da fraude eleitoral, né, pela tentativa de se resolver situações da população brasileira que levava aí a um estado de calamidade. Era na questão da moradia, na questão do emprego, na questão da renda, na questão da propriedade, ou seja, tudo isso fez com que os tenentes, né, a jovem oficialidade, fosse às ruas, emplacasse num movimento na luta de tentar resolver, solucionar esses problemas. Os tenentes foram derrotados e, gradativamente, eles foram se incorporando à institucionalidade, com exceção do Prestes, que vai formar a coluna Prestes, que vai fazer a grande, né, volta aí pelo país, retratando e divulgando, publicizando os problemas que a população brasileira enfrentava. Então está aí, né, os 18 do Forte, do movimento chamado tenentista, e a coluna Prestes, como eu falei para vocês, né, que deu a volta aí no país, colocando a nu a situação, a realidade da população brasileira. Então, o governo provisório, que vai de 30 a 34, primeiro momento da Era Vargas, Getúlio não consegue ser ditador nesse contexto, mas já tenta concentrar poderes em suas mãos. Leis criadas pelo próprio Vargas que concentram os poderes executivo e legislativo. Não há a Constituição. E uma das promessas do Vargas era fazer uma nova Constituição para o país e, né, lembrando que acabamos tendo, então, um movimento constitucionalista liderado por São Paulo, que nós vamos ver mais tarde, para que essa nova Constituição fosse elaborada. Então, ali estão as fases, né, do Getúlio. O Führer, quer dizer, a época da ditadura getulista, o Getúlio cidadão, o Getúlio, né, caminhando para a questão liberal, democrática e tal. E o Getúlio camarada, aquele que se associou, mas depois dá um golpe no Partido Comunista,
conforme onde se manter no poder. Então, está lá. No primeiro momento, hoje, ele nomeia interventores, mas isso não agrada muito aos estados, e os estados, então, começam a cobrar aquilo que era prometido na Revolução Constitucionalista, que era a organização de uma nova Constituição para o país. E aí, como eu falei, né, em 1932, São Paulo se organiza exigindo a volta da democracia, a convocação da Assembleia Constituinte por vaga. As tentativas das oligarquias paulistas enfraquecem a Revolução. Lembrando que, é óbvio, São Paulo está na frente porque era o principal estado produtor de café e, como aquela política do café com leite havia sido rompida, o São Paulo tinha medo de perder o controle sobre o Estado, e aí, então, começa a pressionar Getúlio a que se faça, então, uma Constituição de maneira que eles possam se organizar para voltar a ter o poder novamente em mãos. Então, tá aí, o Bota o Retrato do Velho foi um slogan muito usado no período getulista. E aqui o jornal da época, a Gazeta, que retrata a Revolução Constitucionalista, quando a população de São Paulo vai à rua exigindo que Getúlio cumpra uma das suas promessas, que era uma nova Constituição para o país. Então, feita a Constituição, a consequência relativa foi a liberdade. Liberdade de imprensa, liberdade partidária, liberdade de comunicação, maior participação política das pessoas, né? Isso tudo foi colaborando para que o país ganhasse uma institucionalidade democrática. Então, a Constituição de 34 foi uma conquista, né, da Revolução de 32 paulista, baseada na Constituição de Weimar, na Alemanha, aquela Constituição que era frágil, em que se tentou organizar um governo democrático dentro de uma perspectiva autoritária, que nós já vimos lá na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial para a Segunda Guerra Mundial, mas que era um governo débil, que não tinha forças para controlar os movimentos sociais, nem mesmo dar solução à grave crise econômica, social que a Alemanha passava. E aqui também não vai ser muito diferente. Então, ela é promulgada, né, votada. O voto passa a ser secreto, a criação do Tribunal Superior Eleitoral, para acabar com as provas eleitorais, estabeleceu o princípio da legislação trabalhista, como eu falei para vocês. Eu gosto sempre de frisar, Getúlio não foi o autor das leis trabalhistas. O grande mérito dele foi organizar as leis que existiam, que foi fruto da luta dos trabalhadores, como a greve de 17, a grande greve de 19, muita perseguição, muita truculência contra os trabalhadores, mas que conseguiram aprovar várias leis na época. E o que o Getúlio fez foi organizar num código e aí sim começar a cobrar, começar a fiscalizar a execução dessas leis. Mas nós vamos ver que isso traz, né, mais para frente, um grande mal ao movimento operário brasileiro. E aí está lá, criou o Ministério da Educação e do Trabalho, então está aí a Constituição Federal de 1934 e a Constituição, e o que estava lá na Constituição, criação da Justiça Eleitoral, como nós já vimos, o voto universal secreto, a nacionalização progressiva de bancos de depósito, estados federativos, limitação das garantias do habeas corpus, tudo isso estava lá na Constituição de 1934. A disputa política, há dois grupos nesse momento, e que traduzem, né, a conjuntura internacional, que é o acirramento entre a extrema-direita, liderada pela AIB, que é a Ação Integralista Brasileira, o grupo liderado pelo Plínio Salgado, que queria a implantação de uma ditadura nos moldes da ditadura fascista no Brasil. E a ANL, que era, né, a Aliança Nacional Libertadora, um grupo apoiado pela esquerda, ideologicamente, mais voltado à União Soviética, à Revolução Russa, que queria um país mais voltado, né, de cunho social, socializante, com medidas em que o Estado se colocaria para controlar aí, a questão econômica, distribuindo equitativamente a riqueza brasileira. Bom, então temos aí, né, como eu falei, o Plínio Salgado, que é o líder da Ação Integralista Brasileira, então está lá os dois ombrinhos dele, né? O Hitler de um lado e o Mussolini do outro. A Hitler do um e o Anaue, que era a Saudação Brasileira, no estilo fascista, aqui. E aqui temos o Prestes, que era o grande líder, né, da esquerda brasileira, foi um dos tenentes que foi para o campo da esquerda, porque a maioria se institucionalizou. Lembrando que mesmo sendo jovens oficiais, muitos deles, é verdade,
vindo das camadas médias, mas muitos dos jovens tenistas, a oficialidade também era ligada, né, à estrutura agrária de poder do país. Então, muitos deles acabaram se incorporando à vida institucional, viraram ministros, viraram interventores em vários estados, e o próprio Getúlio, que é filho de estancieiro, que é filho da oligarquia. Não é por isso que nós sabemos que o campo fica fora da legislação trabalhista feita pelo governo getulista. E aí está lá, então, os comunistas tentam, né, um golpe de Estado para tentar tomar o poder aqui no Brasil, porque era uma orientação da Internacional Comunista. Formar os governos de Frente Popular, tomar o poder e daí gradativamente instalando o socialismo nos países. Então está lá, organizada pela ANL, a Revolta Armada, tinha como objetivo derrubar o governo de Vargas, instaurar o comunismo no Brasil. Contou com a participação dos estados de Natal, Recife e o Rio de Janeiro. Mas aí o Getúlio, espertamente, bolou um plano que nunca existiu, foi criado pelo Getúlio, que é o chamado Plano Cunha, simulando um atentado comunista forjado por Vargas de integralista. Foi utilizado como pretexto para a instauração de uma ditadura contra os comunistas. Lembrando que até então dizia-se o seguinte, o inimigo é externo, né? A ameaça da União Soviética invadir os países e tal. Agora mudou-se, né? Agora o inimigo é interno, ou seja, os comunistas estão organizados em partidos com a proposta revolucionária de tomada de poder, então é preciso combatê-los internamente. É por isso, então, que o Getúlio forja esse golpe na tentativa de incriminar os comunistas e também serve como pretexto para ele rasgar a Constituição de 34 e impor, né, as suas medidas autoritárias. Então está lá o golpe de 37, né, e ali a intentona comunista. Então, e aí começamos, então, a terceira fase do governo getulista, que é o Estado Novo, onde temos a ditadura varguista, né? E a Constituição de 37, chamada polaca, baseada nos fundamentos do regime fascista polonês. E aí, então, está a Constituição. Ela é outorgada, ela é promulgada, eu já expliquei a diferença de outorga para promulgada, né? Outorga quando é imposta, promulgada quando é feito por ampla participação popular. Apelidada de polaca, por ter sido cópia da Constituição polonesa, concentra os poderes na mão do presidente da República, ele tem o direito de fechar o Congresso, intervir nos estados, ou seja, toda uma legislação que vai fortalecer o executivo. Né? Retira o direito de greve dos trabalhadores, permite ao governo expurgar funcionários que se opusessem ao regime e previu a realização de um plebiscito para referendar, que nunca ocorreu. E aí, então, a outorga, né, imposta, redigida pelo jurista Francisco Campos. Estado unitário, autoritário e antiliberal, que é a mesma, né, os mesmos preceitos que estavam nas constituições dos governos fascistas. Aquela questão de não acreditar mais na democracia liberal, na questão do voto, um chefe de Estado forte, um Estado forte, autoritário, né, partido único, sem a participação de oposição, ou seja, características de uma Constituição extremamente autoritária. E qual é a característica do Estado Novo? A ênfase na censura, repressão e controle dos trabalhadores, que é onde eu falei que, por ter feito a legislação trabalhista, os trabalhadores vão acabar pagando um preço alto, né, por isso. A legitimação através da força e propaganda, do Departamento de Imprensa e Propaganda, que é o DIP, né, que eu coloquei aqui, como era importante, lembrando que nessa época, nós vamos ver lá no final, o rádio era o principal veículo de comunicação de massa. Ainda não havia televisão, a televisão era muito pouco, disponível só mesmo para os mais ricos. E o rádio não, o rádio chegava em todos os lugares. E o Getúlio, então, criou a chamada Hora do Brasil, onde ele falava diretamente com os trabalhadores, sorteava cartas, né, óbvio, era muito bem escolhida pela sua equipe, respondia essas cartas e o cara lá no Amapá, no Acre, no Rio Grande do Sul, né, no Rio Grande do Sul, no interior do Mato Grosso, via sua carta sendo respondida pelo presidente e tal. Isso era uma baita de uma propaganda. Além dos desfiles militares, o Campo de São Januário foi muito usado para os desfiles, as paradas comemorativas, feitas, então, nos moldes do fascismo pelo governo de Getúlio Vargas. Perseguição, é óbvio, aos comunistas e trabalhismo, controle dos sindicatos e consolidação das leis do trabalho, a CLT. E aí, há quem chame de trabalhismo, né? E há quem chame de populismo.
aí cada um vai para a sua conclusão. Ok? Mais tarde eu explico qual seria a diferença entre o trabalhismo e o populismo. A nacionalização da economia, a criação das empresas estatais, como a Siderúrgica Nacional e a Vale do Rio Doce. Lembrando que a Siderúrgica Nacional foi alvo de uma grande disputa, né, entre os Estados Unidos e a Alemanha, todos dois se propondo a financiar a construção da siderurgia, desde que Getúlio se aliasse a um dos lados. E Getúlio, é óbvio, tinha uma grande propensão a se aliar com os nazistas, com os fascistas, mas teve tendo uma pressão que acabou fazendo com que essa aliança não se concretizasse. Política de boa vizinhança, neutralidade no início da Segunda Guerra Mundial, e aí está aí, né, perseguição aos comunistas, mas o Partido Comunista é fundado e vai ter a sua ação na clandestinidade durante esse período. Bom, o fim do Estado Novo, quais são os fatores? O papel contraditório do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O Brasil foi pressionado o tempo todo, acaba se posicionando ao lado dos aliados, e aí não havia como ter um país com uma ditadura fascista aliado junto às democracias liberais. E aí, então, o Getúlio se vê forçado a recuar e aí voltar-se a uma política mais liberalizante. A oposição norte-americana e da sociedade civil brasileira ao término da guerra. Então, eu acabei de colocar para vocês. Após a Segunda Guerra, Vargas passou a ser visto como uma ameaça às democracias e ao liberalismo mundial. Empresários, classe média, políticos brasileiros, descontentes com a falta de liberdade, aproveitaram a situação para exigir a redemocratização do país e a realização de eleições para a presidência em 1945. Sob a influência norte-americana, o Brasil, com a tendência fascista, entra no conflito contra o eixo, né, que é a Alemanha, Japão e Itália, como eu expliquei para vocês. Não havia mais condições do Getúlio dar sustentação ao governo fascista, uma vez que a própria democracia liberal questionava o governo dele e ele estava sendo pressionado, então, pelos setores que já foram colocados aqui da sociedade, classe média, empresário, políticos brasileiros de tendência liberal. Então, mais espaço para a opinião pública, a volta dos partidos políticos, né, percebendo a situação, Vargas, então vai permitir o retorno e o funcionamento dos partidos políticos. Esses são os principais partidos da época, o PSD, Partido Social Democrático, que era ligado ao Getúlio. O Getúlio praticamente construiu esse partido, que era basicamente de funcionários públicos, né? Os comunistas, que era a oposição ao governo de Vargas, o PTB, que era um partido que deveria representar a força dos trabalhadores, acaba também se aliando ao Vargas pela questão da legislação trabalhista. E a UDN, que era a oposição a Vargas, que era um regime completamente liberal, a grande liderança era o Lacerda, aqui do Rio de Janeiro, e tinha uma política, né, entre aspas, para a época já neoliberal, porque pretendia entregar tudo do Brasil ao capital internacional, abrindo o país, então, totalmente ao investimento estrangeiro, sem nenhuma proteção à indústria nacional. Então, os principais partidos, né, que eu já coloquei. E aí, em 1945, Vargas foi cassado e, como desdobramento, eclodiu o movimento queremista, fenômeno popular das massas pobres ligado ao trabalhismo que queria a permanência de Vargas no poder, mas com uma nova Constituição, é óbvio. E aí, então, está aí o movimento queremista, né? É só esperar que ele vai voltar, e aí é o queremos Getúlio novamente. A cultura nos anos 30 e 40. É a era do rádio, como eu já falei para vocês. O rádio era o principal veículo de comunicação e propaganda na época. Os programas de auditório, música, rádio, novelas eram transmitidas pelo rádio. As famílias se reuniam em torno do rádio para estar ali participando, né? Não só ouvir as notícias, mas como diversão também da família. A Hora do Brasil, programa que eu já falei para vocês, muito importante por Vargas, a obrigatoriedade do português no culto, o samba exaltando o trabalho, e aqui, como eu falei para vocês, o rádio na vida da população brasileira, à época getulista. Aqui tem uma rádio nacional, que foi uma das maiores rádios, era estatal, mas que promovia vários programas de auditório, novelas, revelou vários artistas, cantores, locutores, pessoas que vieram mais tarde a atuar nas televisões. O rádio não podia faltar na casa de ninguém. Aqui a família reunida, né? O programa de auditório, a novela sendo aqui contada, né? E o Getúlio aqui na famosa Hora do Brasil. Gente, é isso.
Foi meio corrido, mas o tema da Era Vargas é um tema bastante grande, né, que deve ser estudado com mais dedicação por vocês. Pesquisem os livros didáticos, vá à internet, veja com mais nuances o que foi a Era Vargas, que é uma era muito importante para tudo que está acontecendo hoje no país. Essa disputa que se dá aí já nos últimos 20 anos, né, entre o setor mais liberalizante e o setor mais estatal, presidentes que se sucedem com essa visão, né? Tivemos aí os militares, durante o período da ditadura militar, que eram liberalizantes, tivemos depois o governo do Fernando Henrique Cardoso, do Collor de Mello, que também eram governos liberalizantes, depois tivemos o governo Lula e Dilma, que eram mais estatizantes, agora voltamos novamente com o governo Bolsonaro, que é mais liberalizante também. Ou seja, essa disputa, que é foco da discussão, do debate político, do debate ideológico da era Vargas, permanece até hoje. Ok? Então, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima videoaula.